Em 2020, um conflito na fronteira entre Índia e China resultou em facilidades em ambos os exércitos. Em março de 2022, o ministro das Relações Internacionais da Índia disse que as relações com a China não poderiam ser normais. Muitos acreditam que esse foi um potencial ponto de ignição. Se me perguntarem se o nosso relacionamento está normalizado hoje, minha resposta é não, não está. E não pode estar normal se a situação nas áreas de fronteira for anormal. O incidente foi completamente causado pelos indianos ao violar o consenso de provocação unilateral. O arqui-inimigo da Índia acabou sendo o Paquistão. E é claro que a China vem agora investindo pesado no Paquistão. A China também vem investindo no Afeganistão. Então eu acredito que a Índia não goste disso. Ficamos muito gratos à China Merchants Port por terem vindo ao Sri Lanka e investido na construção desse terminal. Nos opomos à diplomacia coercitiva e ações que prejudicam a soberania e os interesses do Nepal. Eu não acredito que seja do interesse da China iniciar ou engajar qualquer tipo de conflito ou guerra, seja com a Índia ou com Taiwan ou qualquer outro país. Mas eu posso estar errado. Assim, eu não acho que muitas pessoas esperavam ver no começo desse ano uma nova guerra na Europa iniciada pelo presidente Putin. Então, quem sabe? Enquanto a pandemia se alastrava em 2020, tropas indianas e chinesas se enfrentaram no Vale Galwan. Oficiais indianos disseram que o impasse começou no início de maio, quando grandes contingentes de soldados chineses entraram em território controlado pela Índia. Eles disseram que os soldados ignoraram repetidos avisos verbais, dando início a uma discussão, arremesso de pedras e até mesmo brigas. A situação se tornou letal à noite, quando as tropas rivais se enfrentaram no que parecia uma batalha medieval. De acordo com os oficiais indianos, tropas chinesas arremessaram pedras, deram socos e empurraram soldados indianos de um cume de cerca de 4.500 metros. A versão chinesa dos eventos é diferente. No dia 6 de maio, as tropas de fronteira indianas cruzaram a linha de controle real e invadiram o território da China para construir fortificações e barricadas. No dia 15 de junho, as tropas indianas novamente cruzaram a linha de controle em uma provocação deliberada à China e chegaram a atacar violentamente oficiais chineses que estavam lá para negociar. O incidente foi completamente causado pelos indianos ao violar o consenso de provocação unilateral. A China reivindica quase 90 mil quilômetros quadrados de território no nordeste da Índia. Enquanto que a Índia diz que a China ocupa 38 mil quilômetros quadrados de seu território no platô Aksai Chin, no Himalaia. O Conselho de Segurança... O Dr. Shashi Tharoor é ex-secretário das Nações Unidas. Em 2006, ele concorreu ao mais alto cargo das Nações Unidas, mas perdeu para Ban Ki-moon. Depois disso, ele entrou para o governo indiano e chefiou um comitê parlamentar que investigou o incidente. A questão, e diferente do passado, é que ambos os lados reconheceram que a fronteira não estava demarcada, no sentido de que nenhum lado concordava com a percepção do outro lado. Mas havia um tipo de acordo, onde cada lado patrulharia o território que considerava seu um dia. E no dia seguinte, o outro lado patrulharia o que considerava seu território. E assim eles evitaram interferir um no outro e ambos poderiam manter o que diziam ser deles. E, de repente, o lado chinês decidiu entrar no que a Índia considera ser seu território. Então, essencialmente, violando esse entendimento não escrito de décadas, e passaram então a se instalar em regiões que até antes do final de abril de 2020, tropas indianas patrulhavam rotineiramente. Então, de repente, houve uma privação do acesso à parte do território, que foi uma novidade.
E a Índia considerou isso uma mudança inadmissível no status quo e quer que esse status quo de abril de 2020 volte. E esse é o problema que nós temos. Em junho, milhares de pessoas se reuniram para o funeral do coronel indiano Santosh Babu, na sua cidade natal de Hyderabad. Ele foi um dos mortos nesse confronto fatal próximo à fronteira. Esse foi um de vários protestos contra a China que aconteceram por toda a Índia, como resultado do confronto na fronteira. A China deu o primeiro passo ao realizar uma ação militar que resultou na morte de 20 de nossos militares, que em uma democracia é algo que não pode simplesmente ser ignorado. Os corpos foram devolvidos a 20 vilas por todo o país, e as tensões estavam muito altas e as emoções se agravaram muito. Em julho, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi foi até uma base militar próxima à fronteira. A era de expansionismo chegou ao fim. Agora é hora do desenvolvimento. Nessa época de constantes mudanças, apenas o desenvolvimento importa. E se esse expansionismo chegar a dominar alguém, então esse alguém passa a ser um perigo para a paz mundial. E amigos, não se esqueçam, a história é testemunha desses tipos de potência que perderam ou foram forçadas a recuar. E vida longa, Mãe Índia! Vida longa! Vida longa! Vida longa! Desde então, a Índia tem enviado mais tropas, reforços, equipamentos militares e até jatos para a região já altamente militarizada. A imprensa indiana informa que há atualmente 60 mil tropas chinesas na fronteira, com um número similar no lado indiano. A Índia também aumentou sua participação no Quad, um grupo formado por 4 países que também conta com os Estados Unidos, a Austrália e o Japão. Uma espécie de guerra fria foi criada entre a Índia e a China. E a Índia faz parte da Aliança Ocidental. É isso. E estamos vendo que a Índia é o principal escudo contra a China. A Índia é um país grande, um país muito poderoso. Não tão poderoso quanto a China, mas certamente a estratégia americana é tentar combater o poder e a influência chinesa. E a Índia está bem na dianteira disso. Conflitos entre essas duas grandes nações datam de meio século atrás, desde a Guerra de 1962. A China Vermelha enviou tropas para sua fronteira ao norte e o povo da Índia se mobilizou para enfrentar a ameaça. Mas a Índia não estava preparada para se defender, então o povo doou suas economias para os esforços de defesa. As hostilidades duraram somente um mês, mas esse capítulo da história continua a influenciar os eventos atuais. A China continua reivindicando o território indiano de Arunachal Pradesh, enquanto que Nova Delhi reivindica o território chinês de Aksai Chin. E a fronteira de 3.000 quilômetros entre China e Índia permanece um dos territórios mais militarizados do mundo. Apesar da disputa, os laços entre Índia e China haviam sido positivos no geral até esses conflitos recentes. O comércio entre os países cresceu de cerca de 3 bilhões de dólares no ano 2000 para 125 bilhões de dólares no ano de 2021. E provas disso podem ser vistas por toda parte. Atualmente, na Índia, existem centenas de pequenas lojas que importam produtos da China para depois revendê-los a comerciantes locais em todo o país. Há muitas vantagens em fazer negócios com a China. Primeiramente, pela questão de custo. O custo-benefício é muito bom. E, em segundo lugar, a variedade que conseguimos lá.
E, finalmente, a produção. Olha, qualquer coisa, por exemplo, se você quer 10 mil unidades de um produto específico, chega em uns 10 dias. Está tudo mais fácil agora, não é como antes. E está ficando cada dia mais fácil porque eles estão começando a falar melhor o inglês. Então é fácil de se comunicar. E eles são boas pessoas. Mas as relações políticas não têm sido tão agradáveis ultimamente. Os problemas começaram já em 2013, quando a China expandiu sua iniciativa do Cinturão e Rota. Projetos enormes no Paquistão, no Sri Lanka, em Bangladesh e nas Maldivas causaram uma inquietação em Delhi. Então o arqui-inimigo da Índia acabou sendo o Paquistão. E é claro que a China vem agora investindo pesado no Paquistão. A China também vem investindo no Afeganistão. Então eu acredito que a Índia não goste disso. Os confrontos na fronteira estreitaram ainda mais os laços. Com relação à questão da fronteira, a China sempre defendeu o gerenciamento dessas diferenças através de diálogos e sempre buscou uma solução justa e razoável, sempre sem deixar que isso afetasse ou interferisse no cenário geral de cooperação bilateral existente entre nossos países. Com a crise na Ucrânia motivando discussões de segurança na Índia, o ministro das Relações Internacionais chinês fez uma viagem surpresa até Delhi, pela primeira vez em 2 anos. Mas não houve boas-vindas calorosas. A situação lá não é normal. Se a paz e a tranquilidade é a base a base de como vamos seguir em frente, então isso também fica conturbado. Então a resposta nesse sentido é que, se me perguntarem se o nosso relacionamento está normalizado hoje, minha resposta é não, não está. E não pode estar normal se a situação nas áreas de fronteira for anormal. E certamente a presença de um grande número de tropas lá, em violação aos acordos, é anormal. De fato, existem disputas territoriais entre a China e a Índia ao longo do Himalaia. Mas sabe quem foi que criou essas disputas territoriais? Não foi o povo chinês e nem foi o povo indiano. Isso foi criado pelos governantes coloniais britânicos da Índia. Essas foram bombas deixadas pelos colonizadores britânicos na Índia. Então, eu acho que nem a China, nem a Índia deveriam se tornar vítimas desses legados coloniais deixados pelos britânicos na época em que eles eram os líderes da Índia. Eu creio que essa seria uma interpretação bem válida se ambos os países chegassem a um acordo. Mas, na verdade, por algum motivo, a China decidiu que quer manter a Índia constantemente entrando na defensiva ao fazer essas reivindicações e pequenos avanços no nosso território. Mesmo com as negociações, e já houve 18 ou 19 rodadas de negociações entre representantes desde 1992, e nenhum progresso foi feito. Então, se você quiser ver isso como um legado colonial, então não leve essa atitude colonial nas negociações. Sente e tente resolver junto, mas nos parece que os chineses constantemente dizem que podemos deixar essas disputas para futuras gerações. Essa é uma fala favorita dos chineses. E o que eles basicamente estão dizendo é: nós somos 5 vezes o tamanho da sua economia, nosso poderio militar é 2 vezes maior, então se esperarmos mais uma geração, seremos tão mais poderosos e mais ricos que vocês vão ter que ceder. E se essa é a intenção, eu acho que com um país como a Índia, eles vão ter uma surpresa. A nossa amizade é maior que o Himalaia e mais profunda que o mais profundo mar do mundo e mais doce que o mel. Ex-primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, sobre as relações com Pequim. Quando se trata da iniciativa do Cinturão e Rota, o Paquistão tem sido até agora o principal país para esses projetos, com investimentos da China já totalizando mais de 27 bilhões de dólares. Começando a partir de zonas econômicas especiais perto de Gwadar, a iniciativa visa industrializar vastas áreas do Paquistão, construindo canais logísticos em direção à cidade chinesa de Kashgar, em Xinjiang.
Em troca, os chineses planejam reduzir sua dependência no Mar da China Meridional para grande parte do seu comércio com o Oriente Médio, reduzindo o tempo de viagem cerca de 15 dias, cerca de 3.000 quilômetros. E a base desse corredor econômico entre a China e o Paquistão é essa estrada, a Estrada do Karakorum. A 4.700 metros acima do nível do mar, sua construção foi perigosa, considerando o terreno. A construção de algumas partes da estrada começou, na verdade, em 1959. Cerca de 900 trabalhadores paquistaneses e chineses morreram na construção dessa estrada estratégica. E muitos deles foram enterrados aqui, no cemitério chinês em Jiujit. Até 1968, cerca de 110 chineses morreram construindo a estrada Karakorum, e deles só 88 foram encontrados e enterrados aqui. Os outros se afogaram ou morreram em deslizamentos. Eles vieram de lá e por isso a China é um aliado importante do Paquistão. Eles fizeram uma rede de estradas excelentes para nós. O que antes levava 24 horas, agora leva de 18 a 20 horas de viagem, e é por isso que somos muito gratos à China. Os paquistaneses de hoje se lembram de seus sacrifícios. Com a estrada do Karakorum, a China e o Paquistão permanecem conectados o ano todo para comércio, mesmo com fortes nevascas. Devido a essa amizade o ano todo, o corredor econômico China-Paquistão deu esperança para pessoas como Majid. Com todo o avanço do corredor econômico China-Paquistão, nós teremos ainda mais benefícios no nosso futuro. Uma ferrovia também vai ser construída por todo o Paquistão, o que vai acabar resultando em ainda mais empregos para a gente. Não muito longe de Jiujit fica o Porto Seco de Sust, o ponto de entrada no Paquistão pela China. A apenas 100 quilômetros da fronteira chinesa, esse porto comercial está sempre repleto de atividade. Eu sou um dos importadores que vai até a China ou manda os seus funcionários até lá. Eles vão em diferentes cidades, Guangzhou, Urumqi. Eles compram os bens de consumo lá, de acordo com o volume do próprio investimento. Os produtos chegam em contêineres chineses, são descarregados aqui e então os funcionários da alfândega, é claro, examinam e daí calculam os impostos para liberar os bens daqui, desse porto. Nós carregamos tudo em caminhões paquistaneses e depois levamos até os nossos destinos. Por conta do desenvolvimento da estrada no Karakorum, bens da China que antes levavam semanas, agora chegam em Islamabad em menos de um dia. Durante a pandemia, o comércio entre Paquistão e a China continuou a bater novos recordes, com as exportações do Paquistão para a China crescendo 34% no ano passado. A China é o segundo maior destino de exportação do Paquistão. E isso se deve, em parte, aos corredores de transportes construídos lá, como parte do corredor econômico China-Paquistão. Também existem planos para transformar essa estrada em um corredor econômico com a implementação de fibra óptica ao longo de toda a sua extensão, além de ligações ferroviárias e de oleodutos e gasodutos. Mas a vizinha Índia oferece uma perspectiva diferente em relação à estrada do Karakorum. A famosa estrada que conecta a China ao porto paquistanês de Gwadar passa por território que até a própria China tinha reconhecido como sendo disputado. Em outras palavras, os paquistaneses ocuparam uma parte do estado de Jammu e Caxemira. Jammu e Caxemira foi anexado à Índia em 1947. E isso foi contestado. Houve um impasse e, basicamente, a Índia acabou com os 2/3 do estado e o Paquistão 1/3. E os chineses construíram essa estrada bem nessa porção do estado de Jammu e Caxemira, que a Índia considera ser seu território. Então, enquanto a China argumenta que cada país está reivindicando o território tratando-se de uma disputa, não é normal um terceiro país interferir em uma disputa dessas, construindo uma estrada em um território que você mesmo admite ser contestado. Para a China, o Paquistão é um elemento de discussão secundário de baixo custo para a Índia. Para o Paquistão, a China é uma garantia de segurança de alto valor contra a Índia. Hussein Haqqani, ex-embaixador paquistanês. No dia 6 de fevereiro de 2022, o presidente chinês Xi Jinping se encontrou com o ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, em Pequim, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, onde os líderes chamaram a viagem de um sinal da Irmandade de Ferro entre os dois países.
Em um pronunciamento, o presidente Xi disse que a importância estratégica das relações China-Paquistão estão ficando mais proeminentes desde que o mundo entrou em um período de turbulência e transformação. Essa relação do Paquistão é uma relação crucial para o Paquistão e também, cada vez mais, uma relação importante para a China, por conta do confronto da China com a Índia. E existem outras preocupações, incluindo armadilhas de dívida em que países envolvidos na iniciativa do Cinturão em Rota vêm caindo bastante. Colombo, por exemplo, o Sri Lanka, tem tanta dívida com a China que basicamente um de seus maiores portos foi entregue à China em um contrato de arrendamento de 99 anos porque eles não conseguiam arcar com a dívida. E tememos que algo parecido aconteça com o Paquistão e que ele acabe basicamente se tornando ainda mais do que já é, que é uma subsidiária integral do Estado chinês. A Índia tem o direito absoluto de não aderir à iniciativa do Cinturão e Rota, porque essa é uma iniciativa unilateral da China. E, dada a relação complicada com a China, é compreensível que eles não queiram se unir à iniciativa do Cinturão e Rota. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Índia cometeu um erro estratégico ao não aderir à Parceria Regional Econômica Abrangente, a RCEP, porque a Índia tem, nesses últimos 20 ou 30 anos, dito que vai olhar para o Oriente. E, a propósito, a Ásia Oriental vai se tornar, de longe, a região econômica mais próspera e dinâmica no mundo até o ano de 2050. A melhor maneira de se integrar com a Ásia Oriental é se unindo à Parceria Regional Econômica Abrangente. E os amigos da Índia dentro da RCEP, como a Austrália, o Japão e Singapura, adiaram a conclusão da RCEP para permitir que a Índia possa se unir a eles. Então, eu diria que é do interesse estratégico de longo prazo da Índia participar da RCEP. Eu, na verdade, sou a favor da Índia entrar para a RCEP, enquanto muitas pessoas do meu partido não são. E o partido no poder claramente também não é. E pelo que eu entendo, o medo deles é que negócios e indústrias indianas sejam afogadas pela China. Se a China não estivesse no grupo, a Índia já teria entrado. A RCEP é um exemplo de como as ligações entre os dois gigantes asiáticos afetam todos os países da região. E às vezes, quando titãs entram em conflito, as consequências podem ser perigosas para países menores. Cidade portuária de Colombo, Sri Lanka. Esse é o Terminal Internacional de Contêineres de Colombo. E ele é gerenciado por um empreendimento conjunto entre a China Merchants Holdings e a agência portuária do Sri Lanka. O terminal conta com equipamentos de última geração para descarregar as centenas de contêineres a bordo. Esses guindastes que você está vendo aqui são os maiores que tem, com 70 metros de alcance. A tecnologia desses guindastes veio da nossa empresa matriz, que é a China Merchants Ports. Eles administram os maiores portos da China. E no primeiro ano após a construção desse terminal, a China trouxe toda a sua tecnologia e a passou para nós. Somos muito gratos à China Merchant Ports por terem vindo e investido aqui na construção desse terminal. Um navio como esse, fazendo 3.600 movimentos, esperamos terminar tudo em 12 horas. E está tudo dando certo, e é assim que é por aqui. Os nossos níveis de produtividade estão até acima dos padrões internacionais. E estamos no mesmo nível de outros grandes centros de transbordo, como Singapura, Pelepaz ou Selalang. O envolvimento da China no gerenciamento do porto tem sido um fator crítico para o sucesso do porto. Se você olhar pelo mundo, você verá locais como Aden, por exemplo. Em termos de localização, são mais estratégicos do que Colombo. Mas eles ainda não chegaram a um nível que o Porto de Colombo chegou nesses últimos 30 anos. Porque eles não conseguiram atender a demanda a tempo. E o Porto de Colombo conseguiu fornecer instalações a tempo. Sempre que linhas de navegação expandiam suas operações e introduziam navios cada vez maiores, exigindo mais capacidade e assim por diante, Colombo conseguia imediatamente fornecer as instalações necessárias. O Porto de Colombo ficou em 22º lugar no ranking mundial depois de um crescimento de 6% em 2021.
É uma grande conquista para um país pequeno como o Sri Lanka. E para um porto que nem sequer existia no mapa, acho que uns 40 anos atrás. Esse porto é apenas um componente de um plano muito maior da China e do Sri Lanka. O plano é construir Colombo Port City, uma cidade altamente tecnológica que terá um centro financeiro internacional offshore, áreas residenciais e uma marina. Pense em Dubai, Mônaco ou Hong Kong. Recuperação de terras em grande escala já está em andamento. E o custo? 1,4 bilhões de dólares. O investidor é a China Harbour Engineering Company, que recebeu 43% do valor em um contrato de arrendamento de 99 anos. As autoridades estimam que o projeto leve 25 anos para ficar completo, sendo o primeiro do seu tipo no sul da Ásia. O projeto Port City foi oficialmente divulgado durante a visita do presidente chinês Xi Jinping a Colombo em 2014, um ano após ter iniciado a iniciativa do Cinturão e Rota. Aqui no Sri Lanka, nós temos investimentos significativos chineses. E é claro que países do Ocidente chamam isso de armadilha de dívida. Mas lembre-se que o Sri Lanka esteve em guerra por 30 anos. Então o país precisa construir suas relações com todos os países e se desenvolver por conta desses 30 anos de sofrimento. Então a política externa do Sri Lanka, desde que o governo que está atualmente assumiu o cargo em 2019, é de neutralidade, políticas para poder conversar com os americanos, com os europeus, com a Índia e com a China. Mas eu acho que qualquer um que visite o Sri Lanka vai olhar em volta e dizer que não parece muito neutro. Quando você olha os maiores investimentos, parece que a China é o principal parceiro de investimento. Correto, mas eu gostaria de dizer que desde que o governo atual assumiu o cargo, o presidente Gotabaya Rajapaksa, desde 2019, que o pêndulo se moveu da China, de um foco da China para a Índia e mais para o Ocidente, para equilibrar essas relações. O mais recente investimento que o Sri Lanka recebeu veio da Índia. Então eu acho que todos os líderes atuais entendem que nós temos que manter a neutralidade. É mesmo uma pena. A Índia é um dos maiores países que não querem participar, de fato, da iniciativa do Cinturão e Rota. Bom, na verdade, a Índia carece de uma maior conectividade em seu território, com seus países vizinhos e com países insulares do Oceano Índico. Por exemplo, se fala muito sobre o porto no Sri Lanka, que a China ajudou a construir e a consolidar. Aquele porto não é apenas muito importante para os objetivos do povo do Sri Lanka, mas é também um centro de transporte muito importante para portos indianos. E por quê? Porque aquele porto no Sri Lanka é mais eficiente e muitos portos indianos são menos eficientes. Então eu acho que nesse sentido, ao reforçar essa conectividade e ao melhorar a produtividade e a eficiência, isso serve também para os benefícios da Índia. Mas os projetos de infraestrutura da China no Sri Lanka não estão livres de controvérsias. Em março de 2022, o povo do Sri Lanka foi às ruas. Por várias semanas, eles enfrentaram dificuldades econômicas. Falta de combustível, falta de gás de cozinha e falta de comida. Olha aqui, eu não sou nenhum fardo para esse governo e tenho sorte de ser muito bem de vida, mas eu não tenho onde usar esse meu dinheiro. Então, mesmo tendo dinheiro, eu simplesmente não tenho como comprar nada. Não tem gasolina no posto para poder abastecer o meu carro. Não tem em lugar nenhum. Eu também não acho onde comprar gás de cozinha quando o botijão lá de casa fica vazio. Não tem mesmo onde comprar. A crise é resultado de uma economia que foi debilitada pela pandemia. Com uma baixa arrecadação, o governo tem dificuldade em pagar suas dívidas externas. O governo tem apenas cerca de 2 bilhões de dólares em sua reserva.
mas tem que pagar cerca de 7 bilhões apenas esse ano para outros países. Então, o governo simplesmente não tem dinheiro para pagar pelas importações de combustível, comida e medicamentos que o povo precisa. A dívida literalmente mergulhou o país na escuridão. O Sri Lanka vem passando por longos períodos de racionamento de energia. E isso por 2 motivos. O primeiro é uma causa natural, nossos reservatórios de água estão esvaziando, então temos que reduzir a geração de energia. E o outro é pela falta de disponibilidade de moedas estrangeiras. Então, não temos como importar o que precisamos. Preocupações com a segurança na Índia também aparecem no horizonte. Vem sendo muito discutido entre os especialistas se a iniciativa do Cinturão e Rota da China poderia, na verdade, ser um disfarce elaborado para esconder as ambições militares de Pequim. O objetivo final seria proporcionar à Marinha Chinesa acesso a uma série de portos, desde o Mar do Sul da China até a costa leste da África. Isso ficou conhecido como a teoria do colar de pérolas. De acordo com essa teoria, as pérolas incluem o Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão e as Seychelles. Em Myanmar, como parte do Plano Cinturão e Rota, a China já construiu um terminal de oleoduto de 1,5 bilhões de dólares. E, em paralelo, um gasoduto de gás natural passando por Kunming, a capital da província chinesa de Yunnan. Grandes navios petroleiros já vêm atracando ali e descarregando seu petróleo para ser levado à China. Planos para o Porto de Águas Profundas e Zona Econômica Especial de Kiaukpiu, financiados pela China, ficaram parados durante o governo anterior. Em agosto de 2021, a junta militar fez licitações para fornecer serviços legais para esses projetos. A imprensa do Myanmar relatou que a junta militar e a China estão avançando com o Porto de Águas Profundas e Zona Econômica Especial de Kiaukpiu. Em Bangladesh, a China também tem sido um de seus maiores investidores. Em 2019, Bangladesh deu à China acesso a 2 de seus maiores portos, Chittagong e Mongla. Também deu acesso à Índia. Mas, mais recentemente, a China assinou um acordo para desenvolver o porto de Mongla. No Paquistão, a cidade portuária de Gwadar foi construída com o auxílio e ajuda financeira da China. As Seychelles é um país famoso por suas praias tranquilas e águas azuis. A Índia e as Seychelles assinaram um acordo para a reconstrução de uma base militar em 2015, mas ela ainda não foi ratificada pela Assembleia Nacional das Seychelles. Isso aconteceu em 2011, depois da notícia de que a China estava considerando usar os portos das Seychelles para seus navios da Marinha. A teoria do colar de pérolas é bem simples. Nela, os indianos creem que a China vem trabalhando com seus países vizinhos para cercar a Índia e poder ameaçá-la. Nós temos visto investimentos chineses significativos no Nepal, em Bangladesh, no Sri Lanka, nas Maldivas e no Paquistão. Então, naturalmente, a Índia se sente ameaçada. E eu acho que é hora desses países entenderem que todos eles ainda são vizinhos da Índia. A teoria do colar de pérolas vem sendo discutido há mais de uma década. E a crise na Ucrânia renovou o interesse nesse assunto. A teoria do colar de pérolas diz simplesmente que a China vem tentando cercar a Índia com várias bases navais e países vizinhos de uma forma que lembra um colar de pérolas no seu pescoço, onde eles podem ir apertando e ir enforcando. A minha resposta para isso, se estão mesmo tentando fazer isso, o que é questionável, sempre foi que a Índia tem um pescoço bem robusto e que não seria facilmente estrangulado. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos que é preciso, ou melhor, que a Índia precisa levar a sério as tentativas da China de nos pressionar através de uma forte presença ao nosso redor. A China não tem presença militar aqui no Sri Lanka. A nossa relação com a China é puramente econômica. O Sri Lanka não vai nunca comprometer a segurança da Índia. E isso, com certeza, eu posso te garantir como o
atual diretor-geral do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, aqui do Sri Lanka. O Paquistão tem uma relação realmente muito boa com a China, mas tem um estado soberano. Então o porto de Gwadar ou o porto de Hambantota no Sri Lanka, como usá-los? Depende de seus países, de seus governos. A China investe bastante, mas a iniciativa Cinturão e Rota é econômica, basicamente. A China não trava uma guerra por fronteiras desde 1979. A China também não se envolve em nenhum conflito militar envolvendo armas e balas desde 1989, em um conflito com os vietnamitas no Mar do Sul da China. Mas é claro, a China teve um confronto infeliz com os soldados indianos, onde, infelizmente, vários soldados indianos e chineses morreram depois de lutarem corpo a corpo e com porretes. Mas, no geral, se observar o histórico da China, ela tem sido muito cautelosa para não se envolver em nenhuma atividade militar. E eu acho que nós queremos que continue assim. Porque a China está claramente se tornando uma potência militar muito mais poderosa, o que é um processo natural. Quando a China passa de uma economia que é 10% do tamanho da dos Estados Unidos em termos de paridade de poder de compra em 1982, para uma economia que, em termos de PPC, é maior que a dos Estados Unidos, é natural que o seu orçamento de defesa se torne o segundo maior do mundo. Então a questão para nós é como podemos garantir que continuaremos com essa situação incrivelmente privilegiada, onde armas não têm sido usadas no leste asiático já há mais de 40 anos. Onde não temos nenhuma guerra, vamos manter desse jeito. Mas isso requer uma certa diplomacia que é bem forte e até mesmo agressiva para permanecer desse jeito, e é isso que não temos na nossa região. Nós não temos muito disso. Fora, americanos imperialistas! Vão embora! Cuidado! 2 de março de 2022. Milhares se reuniram em Katmandu para protestar contra a Millennium Challenge Corporation, do governo americano, ou Pacto MCC. O MCC é uma agência de apoio do governo americano que concordou em 2017 a fornecer uma doação de $500 milhões para financiar linhas de transmissão elétrica e projetos de melhorias de estradas. Mas a aprovação pelo parlamento em março provocou protestos nas ruas. A oposição vem predominantemente dos partidos comunistas do Nepal, que há muito tempo vem buscando estreitar suas relações com a China. Nos últimos 40 anos, a China tem apoiado e patrocinado certos interesses no Nepal, e a Índia tem feito o mesmo. Então, o Nepal se tornou um polo geopolítico. A assistência chinesa é direcionada a certas organizações, partidos, sindicatos e ativistas, e eles estão abandonando a Índia. Eles dizem que não querem a Índia. E aqueles que são financiados ou apoiados pela Índia dizem que não querem a China. Então, o Nepal se tornou um polo geopolítico. Então, a geopolítica e a interferência internacional são desafios enormes para países pequenos. E esses estados pequenos têm que gerir suas relações geopolíticas sabiamente. Milhares de manifestantes atiraram pedras contra a polícia, principalmente das alas mais jovens dos partidos comunistas, por conta do MCC. Um exemplo claro de que quando titãs entram em conflito, estados menores acabam envolvidos. A China acolhe a cooperação entre a comunidade internacional e o Nepal para o seu crescimento econômico e melhora de vida. Mas isso deve respeitar o desejo do povo nepalês sem conter amarras políticas. Somos contra a diplomacia coercitiva e ações que ataquem a soberania do Nepal e seus interesses. Eu acho que o Nepal, enquanto um país, é muito importante para os dois, principalmente para a Índia,
porque nós temos uma fronteira aberta com o Nepal. O povo do Nepal é o único que pode vir sem passaporte para trabalhar na Índia, e isso é quase como o Canadá e os Estados Unidos, por exemplo, é uma relação bem próxima. Então, quando as coisas não dão certo no Nepal, a Índia tem uma certa preocupação que, inevitavelmente, deram a ela um papel de influência nessa negociação pela paz. Protestos no Nepal. Tensões na fronteira entre Índia e China. Crise econômica no Sri Lanka. São esses os sinais da época em que agora vivemos? O mundo está se dividindo, onde a Índia está com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Austrália e Nova Zelândia. E a Rússia, China, Irã e Paquistão estão do outro lado. E é por isso que está surgindo uma nova Guerra Fria. Os políticos, eles querem chamar a atenção, sempre usando o termo Nova Guerra Fria ou fim da história, ou coisas relacionadas. China, Rússia, Irã têm relações estreitas, talvez por energia, geografia ou pensamento estratégico. Mas eles não têm muita independência econômica. Não dá para comparar as relações entre China com os Estados Unidos ou o Japão ou com a União Europeia. É outro nível. Talvez as formas da nova ordem mundial não estejam tão claras. Não faz muito tempo que o primeiro-ministro indiano, Modi, se encontrou com o presidente Putin da Rússia para discutir relações de defesa e de comércio. A Índia se absteve em uma resolução das Nações Unidas que condenava a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia é um importante fornecedor de armas para a Índia. Mas a Índia recentemente também vem se aproximando dos Estados Unidos e é um dos membros do Quad, junto com o Japão, a Austrália e os Estados Unidos. O Quad está mesmo perdendo o seu tempo e está também muito equivocado. Por quê? Porque sabemos, e se nós não sabemos, nós temos que nos lembrar que a tradição da Índia é não ter alianças. A Índia tem sido a líder do movimento não alinhado há todas essas décadas. O não alinhamento e a independência para tomar decisões sempre esteve no gene indiano, sempre esteve no sangue indiano. E é justamente isso que torna a Índia o que ela é hoje. E isso é um grande legado. Agora, se os Estados Unidos acreditam que vão conseguir, de fato, ligar a Índia à versão Ásia-Pacífico da OTAN e prender a Índia nesse movimento contra a China, essa vai simplesmente ser uma busca em vão. E isso foi revelado de maneira bem eloquente durante a guerra na Ucrânia. Porque, surpreendentemente, a Índia não está cedendo à pressão de Washington e do Reino Unido para embarcar nas sanções contra a Rússia. A Índia está fazendo exatamente o que a China está fazendo. Nós não condenamos a Rússia. Nós não impomos sanções contra a Rússia. Nós queremos ser mais objetivos. Queremos ver os méritos de cada uma dessas vertentes complicadas nessa situação envolvendo a Ucrânia. E, desse modo, Washington está quase perdendo a paciência com a Índia, dizendo como pode a maior democracia do mundo não seguir a liderança dos Estados Unidos com as suas sanções contra a Rússia. A Índia está avidamente importando petróleo bruto da Rússia com um desconto enorme. E eu espero que a Índia continue fazendo isso. Por quê? Para o benefício do povo indiano. Eu tenho defendido muito uma política de contenção ou restrição de nossa parte, junto de outros parceiros desse avanço chinês. Assim, eu acho que o Quad, por exemplo, que liga a Índia, a Austrália, ao Japão e aos Estados Unidos, é um excelente instrumento para restringir a China de ficar grande demais para o seu próprio bem. Eu acho importante perceber o que a China está tentando fazer para a gente. Sozinhos nós não podemos nos defender, mas com outras nações podemos. E, de certa forma, esse tipo de dissuasão mútua, essa tentativa de restringir o outro, pode acabar nos dando uma atmosfera de paz que abrirá caminho para outras coisas. E que a calma prevaleça em duas das civilizações mais antigas da Ásia.
No final das contas, veja que essa é a parte mais importante. Os legisladores indianos ainda não entenderam por que a China se tornou tão poderosa economicamente em 1980. A economia indiana e a economia chinesa eram quase do mesmo tamanho. Hoje, a economia da China se tornou 5 vezes maior que a da Índia. O que aconteceu? Qual foi a mágica? Como a economia da China se tornou 5 vezes maior? E a resposta foi dada por Xi Jinping quando ele falou em Davos em janeiro de 2017. E eu estava lá. Ele disse: a China mergulhou no oceano da globalização. A China sofreu para nadar. A China engoliu muita água, mas depois a China se tornou a melhor nadadora. E é por isso que eu acredito que a economia indiana pode se tornar tão grande quanto a economia da China, se não até maior que a economia chinesa. Mas a Índia vai ter que mergulhar no oceano da globalização. Ela vai sofrer para nadar. E também vai engolir muita água enquanto nada nesse oceano da globalização. Mas depois vai ressurgir uma nadadora melhor.